Fala pessoal, Wilmeira aqui. Se você quer aprender a jogar de demônio, mas ficou perdido com aquele tanto de coisa para administrar, eu trago aqui um tutorial que vai ajudar muito na sua play. Mas antes, deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal e vamos conferir. Aprender a jogar de demônio é um pouco mais desafiador que jogar de sobrevivente por um único motivo. Os comandos do sobrevivente são intuitivos. Bater, atirar, por exemplo, a gente já aprendeu de outros jogos. Já jogar de demônio é uma mecânica própria do jogo. Você tem que saber ali o que é cada ícone na tela, quando administrar, ficar de olho na sua energia. Então tem que ter muita paciência e essa inclusive é a primeira dica que eu te dou. No começo você vai perder, os survivors vão dar um couro em você, mas foque em aprender e upar o seu demônio. Depois que você upar o seu demônio, especialmente quando chegar no 45, a sua experiência vai ser outra. Então tenha paciência, foque em fazer pontos e upe o seu demônio. Segunda dica fundamental é, antes de ir para a partida, conheça o exército do demônio que você está selecionando. Todo demônio tem características próprias, porém eles têm uma coisa em comum. Eles são divididos em unidades básicas do exército, unidades de elite e o boss, que é a unidade mais poderosa que dá mais dano. Aqui eu vou falar do necromante, que é o demônio mais popular, e vou falar na perspectiva do PlayStation, que é a plataforma que eu jogo. Então se você joga em outra plataforma, você adapta aí os comandos que eu vou dizer. Durante a partida você certamente vai invocar o Ash Maligno para enfrentar os Survivors, então vamos passar aqui rapidamente os comandos dele. Quando você aperta o triângulo, ele ressuscita esqueletos ao redor dele. Quando você aperta o quadrado, você chama esses esqueletos para meio que fazer uma proteção ali para você. E quando você aperta o círculo, você pode agarrar um Survivor e restaurar um pouco de vida. As unidades básicas de elite também têm suas ações próprias, mas para esse vídeo não ficar muito grande, eu recomendo que você leia a descrição delas no menu do demônio, ok? Agora vamos falar da partida, para a gente saber na prática como que é jogar de demônio. No começo da partida a gente tem um mapa enorme e a gente não sabe onde estão os sobreviventes. Então a primeira coisa que você tem que fazer é abrir um mapa e observar onde que está a adaga, onde estão as páginas do Necronomicon e onde está você. Por quê? Simplesmente porque os survivors não nasceram nessas regiões. Então você vai marcar uma região que não é essa, das que eu falei, e vai diretamente para ela, seguindo em linha reta, pegando os orbes no caminho e também ativando as armadilhas no caminho. Por que é interessante você ativar as armadilhas aqui? Porque quando você chegar lá no Survivor, você vai estar provavelmente no nível 2 ou no nível 3. No nível 3 você vai conseguir dropar a sua unidade básica, ok? E para você crescer de nível, se você está se perguntando como crescer de nível, a gente cresce fazendo ações do demônio. Então é ativando a armadilha, você aperta o triângulo e ativa uma armadilha. Você pode também dropar depois do nível 3 a sua unidade básica, como eu disse, e você pode possuí-las também. Então são ações que vão fazer você crescer de nível, começar a desbloquear a unidade básica, a unidade de elite e depois o boss. E vamos falar sobre isso agora. No centro da tela, da esquerda para a direita, nós temos primeiro o ícone da habilidade especial do demônio, que no caso do necromante é dropar o flautista. O flautista, quando ativado, ele dá mais poder de dano às criaturas que estão perto dele. Depois nós temos o ícone da nossa unidade básica, que está bloqueado no começo do jogo. Depois a unidade chefe no centro. E na direita nós temos a unidade de elite, ok? O último ícone ali da direita é o avanço demoníaco. Esse avanço demoníaco você usa com R1 para assustar os sobreviventes. Quando você assusta um sobrevivente, ele aumenta o nível de medo e você ganha mais energia infernal. Podemos dizer que a energia infernal é uma espécie de moeda que o demônio usa para comprar as ações dele no jogo. Por exemplo, quando você vai chamar o seu exército base, você vai dropar as criaturas, você precisa de uma quantidade de energia infernal. Quando você vai chamar o boss, o chefe, é a mesma coisa. E você aumenta a sua energia infernal basicamente coletando essas fumaças vermelhas pelo mapa, que são os orbes, e como eu disse anteriormente, assustando os sobreviventes. E assim como os Survivors, o demônio pode aprimorar os atributos dele durante a partida.
Lembra lá atrás quando eu disse que é interessante você ativar as traps no início do jogo e fazer outras ações para ganhar ponto? Pois é, esses pontos são usados aqui nessa tela, quando você aperta a seta para baixo, e eu sugiro você desbloquear e aprimorar simultaneamente as unidades básicas do exército, as unidades de elite e também a energia infernal, para ela regenerar mais rápido. Quanto mais ponto você colocar, mais poderoso o seu demônio vai ficar. Os pontos que você tem são indicados no canto inferior direito da tela, acima do seu nível de ameaça. Quando você vai evoluindo o nível de ameaça, você vai ficando mais forte e pode desbloquear também inclusive o seu chefe quando você chega no nível 10. Lembrando que, em resumo, você precisa de energia para fazer essas ações. Então colete bastante orbes, assuste os survivors e aprimore também a sua energia infernal no menu de atributos. O jogador de demônio precisa ter uma coisa em mente. Talvez seja óbvio para uns, mas não é para outros. Você não pode ficar disperso, você tem que focar em derrubar os sobreviventes o tempo inteiro. Se tem alguém com a vida baixa, foque nessa pessoa. E como que você vai focar? Se alguém está morrendo, você vai usar a sua energia infernal para possuir uma criatura. Isso é essencial na gameplay de demônio, você vai usar muito isso. Quer apertar o L1, possuir uma criatura e fazer o combate direto. Se você está bem upado, especialmente no portal base de Elite, você vai dar muito dano. Claro que isso depende também da build que você está usando, mas possua bastante as criaturas para derrubar diretamente os sobreviventes. Quando você estiver forte no nível 10, chame o seu boss e abuse dele. Afinal de contas, ele é a criatura mais forte do seu exército e aqui no caso do Evil West ele dá muito dano. Se porventura você vê que algum sobrevivente no início do jogo está se isolando dos demais, você pode ter uma certeza. Ele está querendo acelerar o jogo, indo sozinho coletar a primeira parte do mapa. Isso é uma grande oportunidade de você perseguir ele e derrubar ele. Então deixe ele sozinho, coloque traps na casa que ele entrar, colete bastante orbe para você ter energia infernal, possua uma criatura e derrube ele. Lembre-se também, quando a sua energia infernal estiver terminando, você pode usar o seu avanço demoníaco, que é assustar o sobrevivente para aumentar o medo dele e para você ganhar mais energia. Depois que os survivors coletarem as 3 primeiras partes do mapa, obviamente eles vão querer fazer os próximos objetivos, que é a adaga e as páginas do Necronomicon. Nesse momento, você como demônio tem que observar muito bem a distância desses objetivos, porque se estiverem longe para os sobreviventes, você tem a oportunidade de possuir o carro deles e focar em capotar esse carro, porque eles vão ter que ir para o objetivo a pé e é uma grande oportunidade de você matar eles no caminho. Drope criaturas, possua elas, se for possível chame o chefe e derruba todo mundo antes de chegar na adaga, antes de chegar nas páginas do Necronomicon. Caso você não consiga matar os sobreviventes nesse momento, certamente você vai viver um desses 2 cenários. Ou eles vão juntos para o objetivo, ou eles vão se dividir, 2 na adaga e 2 nas páginas do Necronomicon, ou até mesmo um só no objetivo que escolher. Se for uma pessoa só, foque nela. Agora, se eles estiverem divididos 2 e 2, não vai ter jeito. Você, como demônio, vai ter muita desvantagem, porque não tem como você ficar nos 2 lugares ao mesmo tempo, então você vai ter que escolher um. A dica que eu dou é: derrube rápido os sobreviventes que estão lá. Os 2 que estiverem lá, eles têm que morrer rapidamente para dar tempo de você chegar na outra parte do objetivo. Lembrando que, quando um desses objetivos é concluído, ele ressuscita os sobreviventes, então talvez seja uma das partes mais desafiadoras do demônio. Vale destacar também que uma ferramenta muito poderosa quando um sobrevivente está sozinho em um dos objetivos é você possuir ele, porque quando você possui ele e leva ele para fora da área do objetivo, o objetivo reseta. Então, se for o caso, possua e leve para bem longe. Caso os sobreviventes concluam o objetivo e caso eles também estejam juntos, você pode novamente usar a estratégia de possuir e capotar o carro. Isso é muito útil quando o objetivo final está longe e, como eu falei anteriormente, eles têm que fazer um percurso grande a pé. Aí não tem jeito, você vai possuir as criaturas, vai chamar o chefe e vai tentar matar eles no caminho do combate final. Outra dica importante é, quando o sobrevivente está com a vida baixa, quase morrendo, e está com nível de medo alto, não insista no combate com ele.
O que você vai fazer é possuir ele, porque quando você possui o sobrevivente, você usa a vida dele e é provável que quando você sair do corpo dele, ele vai cair no chão porque ele não tinha vida suficiente. É importante também você aprimorar nos atributos a sua possessão, porque quanto mais forte ela tiver, mais dano você vai dar no sobrevivente quando possuí-lo. Se você já tem alguma experiência de demônio, se o seu demônio já está upado o suficiente, é provável que você já tenha matado todo mundo antes de chegarmos no combate final. Mas caso todo mundo esteja vivo, você tem que se lembrar que, nesse momento do jogo, você já tem bastante ponto e se você ainda não usou, use todos os seus pontos, aprimore os seus atributos e lá na área do combate final, o grande segredo é você focar em uma única pessoa. Mate um por um. Não adianta você sair batendo em todo mundo sem foco. Isso não vai funcionar, especialmente se tiver alguém de suporte. E outra dica que eu dou também é: use sempre o seu boss aqui no combate final. Combate final tem que ter boss, gente, entendeu? Chame o seu boss, foque em uma única pessoa, mate ela e vá para a próxima. E galera, a maioria das pessoas que jogam Evil Dead jogam somente de sobrevivente. Isso é muito comum em qualquer multiplayer assimétrico, então eu quero conhecer vocês que estão jogando de demônio e também que querem aprender a jogar de demônio. Comenta aí embaixo como que está sendo a sua experiência com o jogo, se esse vídeo foi útil para você e claro, se você tiver alguma dica, deixa aí embaixo para somar ainda mais valor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e até a próxima.